Você já se perguntou como o jejum pode moldar sua vida espiritual? No deserto, um cenário desolado e implacável, Jesus enfrentou 40 dias de fome, solidão e tentação. Mas o que realmente aconteceu nesse período? Que lições podemos aprender com o Filho de Deus que venceu as forças do mal enquanto jejuava? No episódio de hoje, mergulharemos no relato bíblico mais poderoso sobre jejum e espiritualidade, explorando como essa prática transformadora preparou Jesus para sua missão de mudar o mundo. Prepare-se para descobrir como o jejum não é apenas renúncia ao alimento, mas um caminho para a conexão divina e vitória espiritual. Assista agora e deixe sua fé ser fortalecida. Bem-vindo ao canal A Bíblia em História. O jejum, um ato tão simples, mas que esconde um poder capaz de transformar nossa vida espiritual de formas inimagináveis. Você já se perguntou se o jejum pode ser a chave para desbloquear um poder espiritual profundo, muitas vezes ignorado? Esta prática, que muitas vezes é vista apenas como uma necessidade física ou uma ferramenta para a perda de peso, carrega consigo um significado muito mais profundo. Ao longo desta jornada, vamos explorar como o jejum, quando compreendido e praticado de maneira espiritual, pode se tornar um portal para uma conexão divina imediata e profunda. Deus, em sua sabedoria infinita, projetou o corpo humano como uma máquina incrivelmente precisa, com um potencial de poder surpreendente. Esse corpo, no entanto, necessita de combustível para funcionar, e esse combustível é o alimento. A fome, como mecanismo natural, nos impulsiona a buscar essa energia vital, garantindo a sobrevivência. Contudo, em sua perfeição, Deus também nos deu a capacidade de renunciar voluntariamente a essa necessidade básica, como um ato de devoção e adoração. E é exatamente aí que o jejum entra em cena, transcendendo o simples aspecto físico para tocar o espiritual. No entanto, vivemos em um mundo que nos condiciona a valorizar as refeições como uma rotina inegociável. Coma para se fortalecer, somos ensinados desde cedo. Mas o que dizer de abrir mão desse ato tão essencial? Não para castigar o corpo, mas para elevar a alma? No contexto bíblico, o jejum é mais do que uma pausa alimentar. É uma ponte que conecta o terreno ao celestial, o físico ao espiritual. O Antigo Testamento nos fornece um exemplo poderoso dessa prática: o dia da expiação, ou Yom Kippur. Este dia solene, descrito em Levítico 16, versículos 29 a 31, era um momento em que o povo de Israel se abstinha de comida e trabalho, focando em sua relação com Deus. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo, para oferecer o sangue de um sacrifício em expiação pelos pecados da nação. Imagine a cena: o sumo sacerdote, cuidadosamente preparado e revestido, atravessa o véu sagrado, levando consigo não apenas um ritual, mas a esperança de um povo inteiro. O jejum, nesse contexto, não era apenas um ato de privação, mas uma forma de identificação com o sacrifício e arrependimento coletivo. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus reafirmou a importância do jejum, mas deu a ele um novo significado. Em Mateus 6, versículo 16 a 18, ele adverte contra o jejum hipócrita, aquele praticado para impressionar os outros. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Jesus ensinou que o jejum deve ser uma expressão genuína de fé e devoção, algo que acontece entre o indivíduo e Deus, sem a necessidade de aplausos humanos. Aqui está a essência transformadora. Ao jejuar, você não apenas renuncia ao alimento físico, você abre espaço para um alimento espiritual, um fortalecimento da sua alma. Essa prática é um ato de sacrifício que, quando feito com sinceridade, chama a atenção do céu,
Quando você se abstém de prazeres terrenos, você demonstra a Deus que Ele é mais importante do que qualquer coisa, até mesmo a própria sobrevivência. Jesus também deixou claro que o jejum não deve ser um fardo. Ele é um convite a se aproximar de Deus de uma forma íntima e profunda. É um tempo para buscar respostas, ouvir a sua voz e experimentar o seu poder. Enquanto você jejua, algo poderoso acontece. O corpo físico pode se enfraquecer, mas o espírito se fortalece. É como se você estivesse dizendo a Deus: eu confio em Ti acima de tudo. Minha força vem de Ti. E qual é a recompensa? Jesus promete que o Pai, que vê em secreto, recompensará abertamente. Essa recompensa pode vir na forma de sabedoria, discernimento, força espiritual ou até mesmo milagres que transformam vidas. O jejum é mais do que uma prática espiritual. É uma jornada em direção a um relacionamento mais profundo com Deus. Portanto, o jejum não é apenas uma renúncia ao alimento, mas um ato de fé que nos aproxima do Pai, nos moldando à sua imagem e nos alinhando ao seu propósito. Quando feito com o coração certo, ele nos coloca em um lugar de profunda intimidade com Deus, onde milagres podem acontecer e a nossa vida espiritual é renovada de forma extraordinária. Você está pronto para experimentar esse poder transformador? O exemplo mais profundo de jejum registrado nas Escrituras é o de Jesus no deserto. Após ser batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum. Imagine o cenário: um local árido, desolado, onde o calor do dia e o frio da noite testavam o corpo, enquanto a fome se intensificava. Mas o propósito de Jesus ia muito além do físico. Ele estava se preparando para o ministério que transformaria o mundo. No Evangelho de Mateus 4, versículos 1 a 11, vemos como esse jejum não foi apenas uma prova de resistência, mas uma batalha espiritual. No auge de sua fraqueza física, Satanás veio para tentá-lo. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, firme e cheio da palavra, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação continuou. Satanás tentou oferecer glória e poder em troca da adoração de Jesus, mas ele permaneceu inabalável, respondendo com autoridade: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Com cada resposta, Jesus demonstrou que o jejum não era apenas uma renúncia ao alimento, mas um momento de alinhamento total com o Pai. Um fortalecimento espiritual que derrotava as artimanhas do inimigo. Após esse período de 40 dias, Jesus saiu do deserto não apenas vitorioso, mas com poder e autoridade para iniciar seu ministério. Ele curou enfermos, expulsou demônios e trouxe a mensagem do reino de Deus, mostrando que o jejum não é uma prática vazia, mas uma ferramenta divina para nos preparar para grandes propósitos. Então, aqui está a questão que fica para nós. Se o próprio Filho de Deus considerou o jejum essencial para sua preparação e vitória espiritual, será que não deveríamos fazer o mesmo? O que você está disposto a sacrificar para experimentar o poder transformador do jejum em sua vida?